Então, eu vou só para aquelas pessoas que não sabem exatamente quem são estes novos 4 oradores. Portanto, o António Lucena de Faria é o CEO da Fábrica de Startups, a quem eu muito devo e do meu conhecimento da área do empreendedorismo, e que tem uma ligação muito estreita com o turismo de Portugal, porque desenvolve imensos programas em parceria conjunta. Isabel Costa é fundadora da marca Boreal Factory. Aqui está um pouco em representação da marca, mas já sabemos que o testemunho vai ser 360. O Carlos Coelho, que é presidente da Ivity e cofundador da Portuguese Mask e do movimento Marcas por Portugal, que é na qualidade deste último movimento que eu tenho o prazer de o convidar, e o Joaquim Lima, que é o diretor-geral da Associação Portuguesa da Cortiça e que nos vai falar já do sucesso que esta associação tem no âmbito do turismo industrial. Isabel, a palavra é sua. Muito bem, eu não sei se tem a apresentação ou se querem que seja eu a fazer. Se me enviou, eu tenho. Se me der aqui 2 minutos... Não, eu faço e partilho. Bom, mas podemos começar e agradecer. Este é um projeto meu e do João Tomás, o meu marido. Nós somos uns sócios nos projetos e naquilo que fazemos. E o Boreal é um produto, é um tecido. A Rita Salvado acabou de falar sobre ele, lacardada, que nós transformamos numa marca. E uma marca que se transformou num manifesto de vida. O nosso manifesto de vida, meu e do João, é recuperar património, criando projetos, produtos e serviços. E inspiramos em tudo em que a montanha nos dá. A lã, a ovelha, a natureza, as tradições, os saberes, o conhecimento, quer da indústria, quer quem trabalha todos os saberes locais, os produtos endógenos, e trabalhamos com as comunidades locais. Já está. Nós temos uma fábrica de significados, o Borel. Esta fábrica de significados foi o Carlos Coelho que a batizou a si mesmo, e tem 3 projetos. Tem a Casa das Penhas Douradas, a Boreal Factory e a Casa de São Lourenço. Estamos a falar em 2 projetos de turismo e um projeto industrial. Agregamos, os 3 projetos são um só, não é? Em que agregam o design, a arquitetura, a museologia ativa, o desporto, a gastronomia, claro, e o bem-estar. Tentamos que o design e o turismo estejam juntos, a mestria, a inovação e a tradição também. Eu pedia, se calhar, à Joana para ir passando, porque ao ele automático. Nós começamos com a Casa das Penhas Douradas, em 2006, a partir das ruínas de um antigo sanatório. Foi aí que eu e o João fomos para a Serra da Estrela e demos vida à primeira instância de montanha em Portugal. As Penhas Douradas foi pioneiro no turismo de natureza de saúde, fundada nos finais do século XIX, na sequência histórica da expedição
à Serra da Estrela, organizada em 1881 pela Sociedade de Geografia de Lisboa. É uma história lindíssima, com um legado e um conhecimento que nos deu imensas valências para fazermos este projeto da Casa das Penhas Douradas, e estes conhecimentos ajudaram-nos a construir um produto turístico muito mais completo. O hotel recria a expedição, levando aos hóspedes a conhecer a Serra da Estrela nas restantes vertentes. E podemos ver, e aqui pode passar mais rapidamente, o silêncio, a tranquilidade, o conforto, tudo aquilo que nós podemos aportar com a lã, com o burel, com os produtos, em que é possível, em termos de design, a simplicidade, tudo aquilo que nós podemos trazer de valor, de história, do próprio museu, do ski, para a serra, da gastronomia que falamos, quer seja da carqueja que estamos aí a apanhar, que a equipa está a apanhar para produzir o chás, em todos os produtos locais que utilizamos na nossa gastronomia, e, claro, depois de todos os serviços que são importantes, não só no spa, como a seguir podemos ver também nas caminhadas da serra. Por isso, a serra põe-nos em contacto com a natureza, mas também com o maior detentor, que é a lã, que nós vamos ver a seguir, que podemos ver com os pastores e recriarmos esse património em que agregamos o design ao turismo, a mestria e a tecnologia à tradição. Estando em Manteigas, nós, e indo para Manteigas que não somos lá, descobrimos um património falido, prestes a ser destruído para sucata, porque é muito precioso. Estas máquinas que vimos há bocado pela Rita aqui, nós apaixonamos-nos por elas e dissemos, bom, nós temos de salvar este património e temos que o colocar como um património vivo. Ele tem que voltar a trabalhar e tem que ser ir reconstruindo. Reconstruímos uma fábrica destruída, no pavilhões da Sotave, mudamos para lá todas estas máquinas, estamos a falar de uma indústria que se fazia à mão e podemos ver aqui a serem montadas as carvas, falamos há bocadinho, a fiação, os teares do século XIX. Estas máquinas que estamos aqui a ver são do século XIX, os teares estão no século XX, várias gerações de teares, para trabalharmos o burel como um tecido que é ancestral e que remonta do século XI, que é um tecido feltrado, de lãs grossas, da serra, ásperas, mas que tentamos transformar depois num material de enorme valor para a arquitetura, moda e design. Era fundamental recuperar este património para não só lhe dar vida, e ele poder ser visitável, mas acima de tudo para passarmos mais uma vez o património para o futuro, para as próximas gerações. Nós, eu e o João, somos meros gestores de património. Encontramo-lo, decidimos recriá-lo, mantê-lo, dar-lhe vida e passá-lo para o futuro, para as gerações. Era muito importante naquela altura, estamos a falar em 2010, 2012, recuperar este património, porque as gerações que ainda são vivas, que vemos aqui, tinham que passar para as novas gerações, estamos aí a ver gerações de avós, filhos e netos, porque senão estas máquinas deixam de ser umas máquinas de museu, de vivas e passam a ser museu. Por isso nós recuperamos o tecido, dando-lhe, porque tem propriedades, a fibra, a Rita falou das propriedades fantásticas que cada uma do tipo de fibras da lã tem propriedades únicas, e então para salvar este património inventamos um modelo de negócio que foi pegar no burel e utilizá-lo com forma, cor, tridimensionalidade para a área da arquitetura, para a área da decoração, para a área da moda, tentando diversificar e ter imensos eixos diferentes de crescimento, trabalhando em várias áreas. A área da arquitetura e a área de obras, de construção, tem sido onde nós temos inovado mais, onde temos criado novas soluções. Temos consórcios com o ITCONS, com a Universidade de Coimbra, onde temos tentado criar muitas soluções que queremos no futuro, que sejam bastante diferentes, utilizando a lã, não só em revestimentos, como podemos estar a ver aqui na primeira sede, da primeira grande obra que nós fizemos na sede da Microsoft, mas também em muitos outros materiais de construção, com polímeros, com muitas outras coisas que hão de vir e que nós tentamos inovar e que rapidamente, esperemos para o ano já começarmos a ter alguns produtos, porque a lã
E o Burel em si é fantástico como material acústico e como material para design de interiores e arquitetura de interiores. Trabalhar com os arquitetos e criar e dar asas e materializar os seus sonhos é o nosso sonho também, e por isso esta área, claro que a área da moda também é muito interessante, mas esta área é sem dúvida a grande inovação e é onde nós nos revemos muito em termos de trabalho. É um tecido que nós tentamos que seja valorizado, e a lã não é só o tecido. Quando nós falamos no Burel, falamos muito logo na lã bordaleira, mas a lã da Serra da Estrela, que seja valorizada através da arte, e nada melhor do que trabalhar com os arquitetos e com os designers e com os artistas e com a arte contemporânea, todo tipo de arte, porque isso valoriza um produto endógeno, raro, único, e que o posiciona em valores que esta arte de fazer à mão tem que ser, não é? Tem que ser remunerada para isso. Nós temos tiares que fazem 6 mantas por dia. Todos estes produtos são bordados à mão, por isso são muito importantes na empregabilidade local, não é? Dos jovens que nós temos licenciados, mais na área do turismo e que vêm para o interior, e na fixação de pessoas e dos locais para gerarem novas famílias. Pronto, isto depois tem tudo uma relação muito forte de valorização e de sustentabilidade local também no interior do país, estamos a falar em manteigas, mas toda esta valorização que estamos a ver aqui de trabalho feito à mão pelas pessoas locais não só dá muito mais emprego, como mantém. Quando nós começamos a trabalhar era preciso, como dizia a Teresa, é preciso distribuir. E nós, quando começamos, a primeira coisa que fizemos foi também criar as nossas lojas. Criamos a loja do Chiado e a loja no Porto, na Ribeira, no Mozinho da Silveira, e para isso tivemos que inventar produtos. Pronto, porque as lojas precisam, estamos a falar de negócios B2C, business, para os clientes finais, para podermos ter clientes para a fábrica. Portanto, a fábrica tinha de trabalhar, tínhamos de ter clientes. E começamos a trabalhar para nós, mas também começamos a trabalhar através das feiras internacionais e a produzir e a recriar novamente o Burel para outros consumidores e para clientes fora do país, trabalhando também depois outros tecidos cardados para a moda. E é aí que nós começamos a ver que o Burel, por si só, é um tecido muito fácil de fazer. Nós podemos ver, temos visitas diárias à fábrica de manhã e à tarde, com guias nossos, mas também podemos ver através das várias exposições que fazemos e apresentações e todo o trabalho que eu pessoalmente faço ainda nas faculdades. E ontem estive no Fashion Revolution da UB, todos os dias quase estamos ou com o Instituto da Guarda em projetos a mostrar o Burel, o que é possível fazer com o Burel, o que é que nós podemos inventar desde o acessório de moda até a área da arquitetura. Mas mais importante que isso é formar dentro da nossa fábrica a nova geração, para que este trabalho continue. E por isso mesmo a parte do debuxo, que a Rita falou e mostrou há um bocadinho, os tais padrões fantásticos, era preciso formar a nova geração a fazer. E é aí onde nós temos agora, dentro internamente, investido mais em termos da equipa da produção na fábrica, que é o trabalho de debuxo. Porque o Burel é muito simples de produzir, os padrões não é muito mais complexo. Montar um tiar de lançadeira ou montar um tiar com cartão perfurado, nós temos estas gerações todas, temos os tiares não só portugueses, mas depois os alemães, os suíços, e também temos de computador, temos as 4 gerações. Foi preciso começar então a lançar um novo produto que era as mantas. Estamos aqui a ver as mantecas, para podermos pegar nos milhares de espólios que temos de arquivo, com as fichas técnicas internas. O principal espólio da Lanifice Império, que foi a fábrica que nós compramos, está na UBI, mas ficaram as amostras todas, em que nós temos uma laniteca, chamamos uma laniteca, em que pode ser consultada e recriamos e formamos no debuxo. Para isso utilizamos não só o conhecimento dos mestres, porque nós temos os nossos mestres internos do conhecimento, mas também os conhecimentos dos designers. E esta mistura, sendo quase um centro criativo entre os designers e a equipe, temos uma imagem de quando começamos, quem esteve connosco, agora são vários e são outros, também mais, e esta mistura entre o conhecimento dos mestres que temos na fábrica e o conhecimento de quem estuda
trabalha e pode criar e desenvolver novos produtos, foi âmbito de um reconhecimento, mas mais importante que o reconhecimento é o valor que nós podemos aportar a quem trabalha na fábrica para poder continuar, querer estar e não olhar para a função de um operador como uma mera função. Eles são artistas, eles são artesãos, não só porque as suas peças e os restos das suas peças, isto é da Maria Bernardino, numa exposição, ganhou o prémio de jovem de artistas plásticos pelo Milénio ano passado, utilizando os nossos desperdícios, não só utilizando os desperdícios do que produzimos para a arte contemporânea, como também para fazer instalações. Aqui podemos ver, por exemplo, nesta fotografia, o stand que nós tivemos em Paris para mostrar como é que se ia do tecido da lã até uma obra de arquitetura, para podermos comunicar aos arquitetos o mundo de soluções que poderiam ter para produzir as suas peças, e isso tudo era muito importante em termos de manter património, manter este conhecimento. O último e o nosso mais recente projeto, e o bebé, é a Pousada de São Lourenço, que é a Casa de São Lourenço, que também estava fechada e que eu e o João decidimos construir, que abrimos em 2018, e como um hotel 5 estrelas, e que aqui era muito importante na valorização do local. É uma unidade que nasceu de uma das primeiras pousadas que feitas em Portugal, concebida em 1940 pelo Rogério Azevedo e para Maria Keil. Por isso o tributo ao Rogério Azevedo, à Maria Keil, tal como as Penhas Douradas, é um tributo ao Sousa Martins e à primeira expedição. Por isso um chama-se Burel Expedition Hotel e o outro Panorama Hotel. Foi aqui que nós demos ases com os criativos, neste caso com a Site Specific e com o P06, a um show live da utilização do Burel. Estamos a falar nos tetos acústicos em instalações de arte, estamos a falar nos grafismos e nas peças bordadas. Por isso a utilização do Burel em todas, nos painéis pintados, por exemplo, do artista plástico Bartolomeu, onde nós podemos mostrar, não só receber os clientes, claro, mas não estamos aqui a falar na vertente de turismo, estamos a falar na vertente da relação entre o turismo, a indústria e levar os clientes até à serra, não é? Os hotéis têm esta vantagem de levar os clientes até à serra e a serra leva os hotéis e manteigas pelo mundo nas suas feiras, por isso esta relação entre o todo que é fundamental. E aqui estamos a ver quartos em que é bordado à mão os poemas de Fernando Pessoa e onde podemos utilizar não só o Burel, mas também um tributo muito ligado a Maria Keil, que fez todo o desenho dos móveis e gráficos da antiga pousada, e que neste momento não só temos uma ala dedicada à Maria Keil com esses móveis antigos, estamos a ver aqui uma parte da parte antiga, misturada com design português, cadeirões feitos pelo Marco Sousa Santos, todos os produtos, praticamente tudo que temos no hotel, é de design português. Por isso é receber os clientes e também mostrar não só o que os nossos designers portugueses queriam, mas também mostrar-lhe o que nós estamos ali a ver jarras da Vícara, bom, tudo espalhado pelo hotel, com os grafismos da Maria Keil que significavam a contagem das ovelhas ao longo, que podemos ver sempre nos seus mobiliários, e por isso toda essa relação feita com o exterior. A importância não só dos designers com nome e com marcas, mas também do que se faz dos artesãos locais. A cestaria de Gonçalo e todos os nossos produtos feitos com cestas, as loiças de Tondela, porque os clientes precisam e necessitam, eu acho que é fundamental, de ver aquilo que é único nosso. Não é? E por isso nós temos aqui a oportunidade de termos o turismo e de levarmos não é à indústria, mas também aos artesãos, não só ao hotel, fazerem os chinelos à mão, ou com os clientes, fazerem os cestos, fazerem a olaria, mas também levá-los depois às próprias indústrias. E eu acho que é tudo. Que bom, Isabel, mesmo música para os meus ouvidos, não é? Porque nós começámos este projeto Portugal Faz Bem por... Agora só me falta dizer uma coisa, e agora é a ligação com a Rita,
do outro lado, porque já temos muitas coisas combinadas para o futuro, não é? Dentro da lógica das visitas. Nós temos visitas, mas são coordenadas por nós, sempre, todos os dias, mas era muito importante, não só nesse âmbito, mas também num dos outros âmbitos, haver aqui relações que já temos institucionais, mas somos vizinhos e por isso esta relação das visitas com a UBI e com o museu será certamente muito interessante. Muito bem, ótimo, estamos muito contentes porque Portugal Faz Bem vai ajudar nisso, obviamente, através das nossas experiências de turismo industrial vivo. Muito interessante este testemunho, porque nós de facto partimos efetivamente desta nossa necessidade enquanto projetistas e decoradores e designers de ter um acesso rápido às marcas que não existe. De facto, a informação, a internet devolve-nos uma informação muito rápida, muitas vezes muito completa, mas de facto neste setor ela está completamente dispersa e nós sentimos falta, decorrente daquele projeto que eu fiz com a FIL e que já falei inicialmente, nós em tempo útil precisamos ter acesso a uma quantidade de informação que neste momento não está organizada e por isso nós começámos efetivamente por criar, por tentar perceber se fazia sentido criar um guia de marcas portuguesas, neste caso para o nosso setor, mas pensando sempre que depois ele poderá ser alargado a outros setores. E tem sido um trabalhão. Tem sido um trabalhão. Claro que nós neste momento já temos o diretório com 65 marcas online, mas temos umas 300 e tal, só para não dizer 400, em back-office que temos vindo a mapear e que vamos de facto construir e dar a conhecer. Mas isto tem que ter um modelo de negócio associado e, portanto, temos feito o Portugal Faz Bem tem que ser sustentável e estas interações e estas imersões com pessoas que já são muito mais conhecedores do que nós em várias áreas, temos que descobrir de que forma é que vamos sustentar o projeto e estamos a chegar lá. Gostava agora de fazer uma viagem para apresentar o Joaquim Lima porque nos vai falar de cortiça e depois no final vamos falar de empreendedorismo e de marcas, porque são de facto duas valências e duas dimensões que são obrigatórias para nós podermos mostrar tanto aquilo que Portugal Faz Bem como aquilo que é o nosso design, as nossas marcas, os nossos design e a nossa arquitetura. Pedi ao Joaquim para fazer uma breve apresentação sobre a associação e de nos devolver a sua experiência enquanto experiências de turismo industrial que já estavam a decorrer antes deste momento de confinamento. Obrigado, Rita. Eu penso que me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir lindamente. Estão, ótimo, excelente. Eu agradeço o convite. Podemos participar neste evento que retrata uma área de atividade que nós, nos últimos 6 anos, temos também trabalhado, a componente do turismo industrial, e diria há pouco a Joana referiu o caso do trabalho da APCOR como um caso de sucesso, eu não diria tanto, mas digamos que reconhecemos alguma importância, aliás, muita importância a este projeto. Falar do projeto do turismo industrial aqui na nossa associação, ou seja, no nosso setor, é de algum modo é obrigatório falar do setor. O que é o setor da cortiça, o que é que ele representa e depois desta apresentação muito sumária que falei do nosso setor, dizer então as razões da criação deste projeto que temos do turismo industrial, que são razões de alguma forma naturais, no sentido de nos dar-nos a conhecer e de alguma forma de nos valorizarmos. O setor da cortiça é um setor que penso que para a maioria dos que estão a assistir a este webinar será conhecido. É um setor, hoje, um setor muito português, muito da nossa cultura industrial, nacional. É um setor que, de algum modo, hoje e nas últimas décadas, tem a liderança em Portugal, em todas as expressões do negócio. O setor da cortiça, efetivamente, tem a liderança de Portugal
desde a componente florestal, dado que hoje possuímos a maior floresta de sobreiros a nível mundial e garantimos a maior quantidade de cortiça produzida também no conjunto de países que possui o montado sobre. E, portanto, temos esta expressão ao nível da produção e temos também a liderança na transformação de cortiça. A transformação garantida pelo conjunto de fábricas existentes no país, que ascende a mais de 600 empresas, sendo que com uma grande concentração de empresas aqui no norte do Concelho da Feira, pertença do distrito de Aveiro. Mas temos fábricas também no sul do país, sobretudo em algumas regiões do Alentejo e também na margem sul do Tejo e Algarve. E hoje esta nossa indústria lidera também a comercialização dos produtos de cortiça a nível mundial. E, portanto, temos também esta responsabilidade de levar a muitos países do mundo os vários produtos de cortiça que fabricamos e hoje mais de 90% do que é produzido nas nossas empresas é exportado para mais de 100 países. E, portanto, estamos presentes em muitos países com os produtos de cortiça que hoje não são só remetidos àquele produto mais emblemático e mais importante para a nossa indústria, que é o produto de rolha de cortiça. Hoje a indústria leva a muitos consumidores outras formas de uso de cortiça que vão desde a área da cosmética, à área do vestuário, do calçado, da decoração, casa, lar, assim como soluções de construção, mas também a presença da cortiça nos instrumentos musicais, em alguns equipamentos de desporto, como por exemplo pranchas de surf, raquetes de pádel, sapatilhas, bolas de futebol e muitos outros produtos. Portanto, hoje a indústria também é inovadora no levar a cortiça a novas aplicações, sendo que, por exemplo, até já na indústria farmacêutica se olha com muita atenção para os usos, para as propriedades da cortiça no combate a algumas doenças. E, portanto, hoje a indústria tem este figurino, assim, muito geral. É uma indústria muito portuguesa, como diria, como disse há pouco, e é uma indústria que é muito representada por esta espécie emblemática que é o sobreiro. Espécie tão emblemática no nosso país que há cerca de 7 anos a Assembleia da República e todos os partidos políticos aí representados votaram por unanimidade a atribuição do sobreiro como símbolo, árvore símbolo nacional. E, portanto, temos esta responsabilidade de ter uma árvore com esta responsabilidade, com este reconhecimento e, portanto, este é o setor que somos hoje, em termos muito gerais. E, portanto, é este setor que, de algum modo, concretiza a existência de uma associação, de uma rede associativa que é caracterizada pela sua associação, a APCOR, mas também por outras casas de apoio à indústria, como, por exemplo, o Centro de Formação da Cortiça, o Centro Tecnológico da Cortiça, a nossa Filcorc, que é a casa que junta floresta e indústria, e outros organismos. Esta rede associativa, nos últimos anos, percebeu que seria importante concretizar esta lógica de visitas ao setor que, de algum modo, já aconteciam de modo regular, visitas oriundas, sobretudo, de públicos à altura muito focalizada, por exemplo, no público escolar, alunos de universidades, mas também de outros níveis de ensino, como o ensino básico, secundário, e essas visitas tinham já uma certa regularidade. Também tinham uma certa regularidade as visitas de algum público sénior, que já tínhamos até há 6 anos atrás, e de algum modo regular. E, portanto, de algum modo, esta lógica da criação do turismo industrial no nosso setor resulta desta experienciação de já concretizarmos esta vontade das pessoas conhecerem o setor. E esta vontade, de algum modo, é por nós reconhecida como muito importante. Como dizia há pouco o Gonçalo Rebelo de Almeida, efetivamente, os setores económicos também ganham com o turismo industrial, numa perspectiva direta no seu negócio, porque ao dar-nos a conhecer o nosso setor, a nossa atividade, os nossos produtos, o modo de trabalhar os produtos, é também um ato de valorização que depois os nossos visitantes o reconhecem na sua lógica de compra. E foi isso que, de algum modo,
nós também reconhecemos numa lógica também muito orientada aos resultados. Há, paralelamente a tudo isto, toda esta nossa atividade, há o reconhecimento também do ponto de vista internacional, e esse foco internacional para nós diz-nos muito, porque somos um setor, sobretudo, exportador, os cenários internacionais de reconhecimento de Portugal hoje um país responsável por tratar a cortiça, por utilizar produtos de cortiça. Este reconhecimento é por nós percebido, no conjunto, sobretudo, dos países onde trabalhamos, mas também confirmado por outros. Eu há pouco relembrei um estudo que até é feito com uma certa regularidade nos últimos anos pela publicação inglesa The Independent, e que quase todos os anos faz um estudo que atribui a cada país uma palavra que de alguma forma é a palavra que é a palavra associada àquele país, pelo reconhecimento do mundo face àquele país. E, portanto, nesse estudo que eles fazem, cada país, então, é visto pelo mundo por uma palavra que é mais usada, por exemplo, em pesquisas na net. E Portugal, nos últimos anos dessa investigação, é o país CORC. A palavra associada a Portugal é a palavra CORC, o que é paradigmático deste nosso reconhecimento também, desta atribuição de Portugal como o país que trabalha a cortiça, do país que produz a cortiça, do país que tem esta floresta emblemática de Montado de Sol. E, portanto, este reconhecimento nosso levou-nos, efetivamente, a concretizar esta experiência do turismo industrial, que, até muito por experiência de outros países, mas também de experiências aqui muito próximas, como há pouco referido pela Alexandra aqui no turismo industrial de São João da Madeira, efetivamente, nós também começámos então a concretizar esta experiência aqui connosco, e em 2016, efetivamente, criámos o CET, o Cork Experience Tour, foi o nome que demos à altura a esta iniciativa, que ainda hoje perdura e vai continuar, e que tem trazido efetivamente ao setor muita gente que, de algum modo, gosta da visita e que, de algum modo, se concretizam como embaixadores e embaixatrizes do nosso setor depois destas visitas do nosso turismo industrial. Todas as pessoas que nos visitam, que connosco ficam a conhecer a atividade do setor, efetivamente ficam nossos embaixadores, ficam nossos mensageiros de uma atividade que não conheciam e passam a conhecer, de uma matéria-prima que de algum modo conheciam pelo uso em casa enquanto produto rolha, mas que depois dessa visita começam a olhar para a cortiça com outros olhos, com outras valências e com outro respeito, sobretudo naquilo que nós contamos, que é a relação de fileira, a relação daquele produto, como por exemplo uma rolha de cortiça, e a importância daquele produto individualmente considerado para a garantia do ecossistema montado sobre. E, portanto, as nossas visitas passam a mensagem de que os usos de cortiça são o garante da preservação dos ecossistemas de montado associados ao sul da Europa e do norte da África, e, portanto, toda esta espólio de informação é retido pelos nossos turistas, que de algum modo depois são responsáveis por preparar esta informação e a divulgar. E tudo isto é muito importante para nós, pelo reconhecimento do nosso trabalho, pela nossa fileira, pela nossa espécie emblemática que é o sobreiro, por esta história feliz de relação simbiótica entre o homem e a natureza, porque o ecossistema montado tem esta mais-valia, que é não precisamos de cortar um simples sobreiro para trabalhar a cortiça. E toda esta informação de base é fundamental no contexto do turismo industrial que garantimos. E, portanto, o Cork Experience Tour então nasce com este figurino. Em 2016 ele é lançado. Em média, logo no primeiro ano tivemos mais de 500 visitantes. No ano seguinte o número vai aumentando, chegamos a 1000 visitantes em 2019. E este número, se não fosse o contexto de Covid, estaria hoje muito maior, porque a procura é grande. A procura é grande e passo hoje, com os números que temos dos visitantes, que fomos de alguma forma concretizando, temos 3, 4 grupos principais de visitantes. Portanto, o turismo de lazer, sobretudo dominado, mas não só, mas sobretudo dominado por um turismo sénior, por uma população mais sénior,
que de algum modo tem uma certa expressão nos nossos visitantes, no perfil de visitantes. Depois temos um grupo de destaque bastante grande que também de turistas, mas relacionados pela sua via profissional com o mundo do vinho, da viticultura e, portanto, e agricultores também. Portanto, todo turista que de algum modo tenha no seu perfil esta vida profissional, de algum modo também aparece destacado aqui no perfil dos nossos visitantes. Depois, um terceiro grupo, temos os estudantes, continuam a ter um destaque muito grande, os estudantes de todos os níveis de ensino, que também têm uma expressão muito grande, e, portanto, são estes os três grupos principais dos nossos visitantes. A França é o país que lidera o grupo de visitantes no nosso turismo industrial, seguido da Alemanha, dos Estados Unidos, Dinamarca, Portugal, está no 5º lugar, e depois temos outros países com algum destaque, mas digamos que, no fundo, são os turistas que visitam Portugal e que, de alguma forma, sinalizam esta vinda ao nosso setor para conhecer a atividade de transformação da cortiça. Este set, e para terminar, funciona de uma forma muito operacional, muito intuitiva. De alguma forma, estas visitas, na maioria delas, são sinalizadas pelo setor do turismo, ou pelos hotéis, ou pelas agências de viagem, que sinalizam à APCOR a intenção de uma visita para um grupo de alemães, para um grupo de turistas italianos, etc. E, com a devida antecedência, a APCOR concretiza essa visita. Em média, de todas as visitas que fizemos, em média, os grupos rondam mais ou menos as 30 pessoas, que é um grupo que já merece alguma logística e algum cuidado do ponto de vista das visitas no contexto industrial, mas estão mais ou menos nos 30 pessoas por grupo. Obviamente, estamos a falar de valores médios, temos grupos maiores, poucos, mas temos, e grupos, sobretudo, mais pequenos também, mas estamos aqui num número médio de 30 pessoas por visita. E de algum modo, estamos muito satisfeitos com esta iniciativa, pela sua adesão. No contexto de Covid, efetivamente, tivemos que cancelar esta programação toda, por questões de segurança de todos nós. Nesta ausência de visitas, adaptámos um pouco a nossa estrutura e criámos até uma visita virtual a um dos espaços principais do nosso set, do nosso Experience Tour, que é um dos pontos de visita, que é o nosso espaço existente na APCOR, que é o Cork Experience, o Cork Welcome Center, que de algum modo é o espaço onde a maioria das visitas inicia ou termina, e portanto criámos uma visita virtual a este espaço aqui da associação, onde as pessoas à distância podem ver, e desafio-vos a todos vós através a verem esta visita guiada ao nosso espaço da APCOR, e que está visível no nosso site da APCOR. E penso, Joana, que de uma forma resumida era isto que eu queria dizer, e estou disponível para alguma questão. Obrigadíssimo mais uma vez pelo convite. Nós é que temos que agradecer, Joaquim. Foi perfeita, uma apresentação perfeita, e agora com números e com caracterização de segmentos, que é tudo aquilo que nós queremos. Eu vou rapidamente passar. O Carlos Coelho, desculpe-me, mas vai ter que ficar para o último, por uma razão muito simples. É que nós depois vamos falar dos signatários e do movimento que nos toca a todos enquanto portugueses. E portanto eu agora vou chamar o António, que é uma pessoa que para mim é não só uma referência, mas uma sorte de se ter cruzado no meu caminho. Eu acho que já há uns 10 anos atrás ou mais, eu não quero saber há quanto tempo, mas que de facto me levou a ligar ao mundo do empreendedorismo, que para mim, enquanto designer e arquiteta, naquele momento estava a ser essencial. Várias coisas aconteceram, permitiu que eu tivesse uma aprendizagem brutal sobre gestão pela via do empreendedorismo, que é
que é uma forma muito mais gira de aprender gestão do que para fazer um curso de gestão na minha perspectiva, e também já trabalhámos em várias coisas e já tive o prazer de ter sido convidada para trabalhar num projeto que o António tem, que eu acho que é maravilhoso. E finalmente eu não resisti, quando estava aqui a criar e a envolver pessoas no projeto, de integrar o projeto num dos programas que o António gera, e todos os anos, já não sei quantas edições, mas vamos saber e vamos ter o prazer de saber como é que está o Tourism Explorers, mas na verdade foi ótimo, porque nós integramos o programa, e que permitiu que eu, de uma forma muito rápida e sem ser por mim, todos ficássemos a par do conhecimento de empreendedorismo e de algumas matérias que são essenciais para levar um projeto destes avante. Eu acho que o António agora já deve ter percebido melhor o que é isto do marketplace de experiências de turismo industrial, mas eu queria também que nos passasse um bocadinho de testemunho do que é que as pessoas andam a fazer nesta área do turismo, porque na fábrica de startups lidam com 20 mil a base de dados que é da fábrica, de pessoas, mas de várias vertentes, e portanto é muito interessante perceber como é que as pessoas se capacitam também para fazer coisas novas na área do turismo. E pronto, e é isto, António, a palavra é tua. Eu queria que deixasses aqueles teasers que nós costumamos dizer, que os empreendedores não podem esquecer, que isto é um processo dinâmico, que há que fazer entrevistas, e eu mostro aqui uma nova forma de fazer entrevistas e de absorver conhecimento muito, muito, muito interessante. E obrigada por estares aqui. Muito obrigado, Joana. Eu é que tenho imenso gosto, eu tenho imensa admiração por ti. Na verdade, eu acho que nós nos conhecemos no primeiro Energia de Portugal, que foi feito em 2012. Foi aí que pela primeira vez os nossos caminhos cruzaram, e depois cruzaram-se muitas vezes, e eu espero que se continue a cruzar muitas mais vezes, e fico muito contente com esta iniciativa e com a vossa participação no Tourism Explorers, que foi espetacular. Eu tenho uma fotografia do Tourism Explorers em meu background, e por acaso tenho um sobreiro, mas foi uma coincidência, confesso que não escolhi de propósito. E está ao contrário, porque o que nós queremos fazer são as coisas um pouco ao contrário daquilo que é habitual na área do empreendedorismo. Eu tenho esta difícil tarefa de estar neste momento aqui a impedir o Carlos Coelho de falar, que vai falar coisas muito mais interessantes do que aquelas que eu tenho para dizer. Nós já nos conhecemos há muito tempo, desde o tempo da Novo Design, já lá faz, e já nem tenho coragem de dizer quando é que isso foi, mas realmente vou tentar ser rápido para vocês não ficarem muito aborrecidos comigo, porque de facto o que o Carlos tem para dizer é sempre muito, muito interessante e é muito inspirador. Do meu lado, eu queria só dizer-vos, a Fábrica Startups é o meu projeto de vida. Eu sou empreendedor desde os meus 15 anos, aquilo que eu gosto de fazer é criar empresas, e agora o que eu gosto mais de fazer ainda é ajudar outros a criar empresas. Ou criar negócios, porque nem sempre a mesma coisa, isso significa a mesma coisa. Às vezes há negócios, outras vezes há empresas, e nós estamos inclusive a tentar que as pessoas entendam que há aqui uma certa diferença entre uma coisa e a outra. Bom, mas a fábrica começou há 9 anos, numa época muito difícil do nosso país, infelizmente uma época que parece que está a começar a repetir, mas foi uma época em que muita gente não tinha trabalho e que muita gente passava por muitas dificuldades. Nós lançamos esse projeto extraordinário que foi a Energia de Portugal, em colaboração na altura com a EDP, com a Caixa de Depósitos e com a SAS, nas instalações da empresa, do Expresso, e foi uma coisa extraordinária. Todos os sábados, durante 8 sábados, tivemos lá 200 pessoas que iam de todas as partes do país, e numa altura muito difícil, em que todos estavam muito deprimidos, conseguiu-se ali criar um ambiente extraordinário. Parecia, no princípio estavam um pouco preocupados todos, mas no fim foi uma grande festa. E é isso que nós fazemos, nós ajudamos as pessoas a serem empreendedores de sucesso. Portanto, a nossa missão na Fábrica de Startups é exatamente essa. Nós queremos muito que haja mais empreendedores, queremos muito que haja melhores empreendedores. Achamos que o empreendedorismo é absolutamente fundamental para o desenvolvimento económico do nosso país e para o desenvolvimento social do nosso país e para o desenvolvimento sustentável do nosso país. E por isso nós estamos muito empenhados nessa tarefa. Fazemos na área do turismo várias coisas, como a Joana já referiu. O Tourism Explorers é um dos projetos que eu mais gosto, confesso. É um projeto que acontece em 12 cidades do nosso país. É um projeto que procura levar o empreendedorismo não apenas para aquilo que é típico, não é? Que são as grandes cidades do litoral, mas muito mais interessante para as cidades do interior do nosso país, que têm imensa coisa para oferecer e também têm grandes empreendedores, mas que às vezes estão um bocadinho solitários, e nós não queremos que eles continuem tão sozinhos, e queremos que eles percebam que fazem parte de uma comunidade e que podem, na realidade, beneficiar uns com as experiências dos outros.
E eu tenho, de facto, esse gosto imenso de ter uma equipa que tem trabalhado imenso nesse sentido. O Turismo Explorer já vai na sua 6ª ou 7ª edição, e não é sempre com as mesmas cidades, e sim inclui as ilhas, sim. Já lá tivemos a Madeira, já tivemos também os Açores representados por cada uma das ilhas, e não foi por cada uma das ilhas dos Açores, não, é verdade, não, foi São Miguel só. mas foi muito interessante. Nós fazemos, além do Turismo Explorers, que é onde passam 400 empreendedores, todos os anos nós contribuímos com mais de 100 startups na área do turismo que são criadas em Portugal, e já agora numa época em que nós ainda já começamos a ficar, por um lado, aliviados daquilo que se tem manifestado nos últimos tempos e que nos tem limitado muito, mas por outro lado também um pouco preocupados com as consequências que agora vamos começar a ver deste período terrível porque passamos. E o que eu queria era também dizer-vos, há boas notícias também, e uma das boas notícias que tenho para partilhar é precisamente o número de participantes e até diria mais, o número de candidaturas que nós tivemos nos vários programas de aceleração que fazemos na área do turismo e que este ano, no ano 2021, superou todas as expectativas e superou todos os números. E, portanto, eu digo-vos com muita alegria que as pessoas em Portugal não baixaram os braços, as pessoas em Portugal, e não só, porque também não temos programas apenas feitos em Portugal, o Turismo Explorers é só em Portugal, mas tivemos, de facto, muitas mais candidaturas, foi uma dificuldade muito grande conseguir selecionar as 100 startups que passaram por estes programas nas várias cidades, e realmente significa isso mesmo, significa que nós estamos conscientes que temos um país fantástico, com ativos na área do turismo ainda muito por explorar. E eu gosto imenso, acho que a Joana fez aqui um trabalho fantástico. Portugal faz mesmo bem, também Portugal não faz bem, faz mesmo bem. Agora, o que é o problema principal é aquilo que eu senti quando ouvi estas fantásticas apresentações todas, antes da Joana me dar aqui a palavra, é que muitos de nós não sabemos. Muitos de nós não sabemos. E eu próprio que devia saber, não é? Porque afinal, digamos, já tenho alguma idade e alguma experiência, já viajei muito pelo país e fazemos estes programas em várias cidades. Confesso que muitas das coisas que vi aqui foi pela primeira vez e fico um bocado envergonhado por isso, mas por outro lado fico muito satisfeito, mas mesmo muito contente. Só reforça a nossa motivação, não é? De dar a conhecer não só aos portugueses, que também não sabem, mas ainda mais àqueles que não estão aqui em Portugal e que acham que o nosso país, até já suspeitam que é um país interessante e que vale a pena visitar, mas com mais vontade viriam se soubessem muitas das coisas que vimos aqui hoje. Eu confesso que fiquei cheio de vontade de ir lá para o Panorama Hotel. Tenho que arranjar agora uns dias para ir lá passar uns tempos, porque aquilo é uma coisa espetacular também, uma coisa incrível. Bom, enfim, resumindo e concluindo, nós na Fábrica de Startups não trabalhamos só a área do turismo, mas é a nossa área mais importante. Além do Turismo Explorers, temos também o Discoveries, que é um programa internacional. Temos trazido startups vindas de todo o mundo para trabalhar connosco. Este ano, pela primeira vez, teve que ser em modelo virtual, portanto, eles não vieram, mas têm como prémio vir. Mas nos anos anteriores temos feito ali num sítio também maravilhoso, que é o Palácio da Flor da Murta, também um sítio que pouca gente conhece, não é? Um palácio do século XV, com uma história até muito interessante, e onde nós temos tido o gosto de trazer essas equipas todas, vindas de todas a parte do mundo. Este ano tínhamos 15 nacionalidades representadas, o que para um programa que tem 21 equipas já diz muito sobre a variedade, não é? E mais interessante é que as startups que nós hoje temos nestes programas internacionais, elas próprias já são multinacionais, também já não são só todas da mesma nacionalidade, são pessoas vindas de várias partes do mundo. Isso também é muito interessante. E isso leva-nos, só para dar-vos aqui 2 ou 3 exemplos de coisas interessantes que também estão a acontecer no nosso país, e uma delas é esta história do co-living. Nós já temos algumas iniciativas de co-living, começam a aparecer mais. Nós tivemos uma startup agora num programa que fizemos, que foi o Starting, que é a Co-Village, da Jéssica e do Tiago. São 2 miúdos, eu posso dizer que são 2 miúdos porque eles são da idade das minhas filhas, portanto, e as minhas filhas, se calhar até são mais novos, não sei, mas têm cara pelo menos de quem tem pai 20 e poucos anos, mas são pessoas fantásticas, super entusiastas e com um desafio enorme, não é? Porque investir em co-living para quem não tem muito dinheiro não é fácil, mas eles vão criar, eu tenho a certeza absoluta, uma grande rede de co-living espalhados aí pelo país, com uma particularidade. Aqueles focaram-se, e são inteligentes, e focaram-se no interior do país. Portanto, eles não querem um co-living aqui nos sítios do costume, não é? Que há muito co-living onde eu estou aqui neste momento no meu escritório em Santa Mar do Oeiras, e há aqui projetos de co-living muito interessantes. E à volta de Lisboa também. Agora também existe um em Setúbal, já sabemos daquele da Madeira. Enfim, começam a aparecer. Mas no interior não estão ainda muito divulgados e eles estão entusiasmadíssimos com esse projeto e acho que vão dar um grande contributo também para levarmos estas pessoas que vindas de fora ou aquelas que estão nas cidades para conhecer este país absolutamente extraordinário que nós temos e que claro, eu, por exemplo,
pelos vistos, não conheço muito bem. Mas queria também só dizer-vos, nós temos um programa a decorrer neste momento, portanto, o Turismo Explorer já passou, o Discovery também já terminou bem, há 2 semanas, e agora temos o Tourism Adventure. E o Tourism Adventure também é um programa muito interessante, porque aquilo que procura, que eu acho que é fundamental, é, no fundo, também orientar as startups para que elas desenvolvam modelos de negócio em cima de necessidades concretas dos operadores do turismo. E portanto, o Tourism Adventure é um programa que tem, por um lado, startups, mas tem, por outro lado, os grandes operadores do setor, não só na parte da hotelaria, mas também na parte da restauração e na parte das agências de turismo e outros, e que pretende, no fundo, descobrir dentro dessas empresas quais são os seus desafios e dentro das startups quais são aquelas que estão a atacar, desafios que podem, no fundo, juntar essa necessidade dessas grandes empresas, ou pequenas e médias, temos vários tamanhos, de, no fundo, avançarem para a frente. Eu acho isso muito interessante, o Turismo de Portugal, e em particular o NEST, que é o Laboratório de Inovação no Turismo, que vocês conhecem bem, tem feito um trabalho extraordinário. Nós temos tido o gosto de orientar os 4 think tanks que estão neste momento a decorrer, o último está agora a acabar mesmo, com esse mesmo propósito, descobrir o que é que os operadores turísticos sentem que são as suas necessidades, não é que sentem, sabem que são as suas necessidades, e como é que nós conseguimos, no fundo, também orientar para que estes empreendedores comecem a tratar problemas sérios e problemas importantes e problemas concretos. Porque é de problemas concretos, problemas sérios, que se consegue criar um bom negócio, um negócio de futuro. É isso que nós fazemos na fábrica de startups. A Joana não me deixa falar sobre nada daquilo que nós fazemos na fábrica de startups, portanto eu não vou dedicar muito tempo. Eu só diria apenas uma coisa, que é: nós não fazemos empreendedorismo como se fazia, como eu aprendi quando estava na escola, não é? Ou na escola, na universidade. Nós fazemos um empreendedorismo diferente. É um empreendedorismo que eu chamaria de aventura, não é? Por isso é que nossos programas chamam-se um Tourism Explorers, outro chama-se Tourism Adventure e outro chama-se Tourism Discovery. Não somos muito originais nos nomes, é verdade, mas porque somos fiéis à nossa missão, porque acreditamos nisto, e acreditamos que hoje ser empreendedor é verdadeiramente ser um empreendedor, é um aventureiro, também é um aventureiro, mas com uma missão, com um destino bem definido e com também ferramentas adequadas para descobrir como é que vai ultrapassar todos os obstáculos que vai ter pela frente. E isso nós em Portugal, convenhamos, até já em tempos, soubemos muito bem fazer. Portanto, nós temos que recuperar esse espírito. Também nós temos que recuperar esse espírito, temos que ter mais pessoas com essa capacidade aventureira, mais exploradores, mais pessoas que estejam atentos àquilo que o mercado verdadeiramente necessita, que às vezes até se antecipem muito a algumas dessas tendências, e que com base nisso, através destas novas abordagens, Lean Startup, Design Thinking, etc. e tal, sejam capazes de pegar nas suas ideias e levá-las para o terreno, não é? E fazer com que estes projetos vinguem e se desenvolvam. Nós temos em Portugal projetos extraordinários. Neste último programa, só para dar um exemplo, no Discovery, por exemplo, tivemos um projeto português, tivemos 3 startups portuguesas, das 21, e um delas é a Eco3. A Eco3 é uma startup na área do turismo sustentável, que desenvolve umas casas que são realmente muito pequeninas, e que coloca aí no meio de uma floresta, em qualquer sítio do país, onde a pessoa quiser. São feitas em cortiça, by the way, que é importante também, e conseguem, de facto, criar aqui uma experiência, que é isso que nós temos que fazer, não é? Nós temos que criar experiências únicas. Já aqui hoje foi muito referida a palavra única, e todos os exemplos que vocês mostraram são todos únicos. Ninguém mais na face da Terra anda a fazer nada de coisas parecidas com isto. E, portanto, nós temos, e nós só... Isto é a ponta do iceberg, não é? Pois, na parte do lado de baixo. Nós temos muito para fazer, não é? Joana, tens mesmo muito trabalho, vocês todos têm muito trabalho pela frente, e eu acho que nós vamos conseguir. Acho que vamos conseguir. Falta de entusiasmo no nosso país, felizmente. Há muita gente ainda com vontade de lutar e de ultrapassar estas dificuldades e fazer do nosso país um país melhor. Portanto, eu queria agradecer esta oportunidade à Joana de deixar aqui, falar um bocadinho sobre uma coisa que me apaixona. Eu acredito muito no empreendedorismo. Eu faço toda a minha vida agora dedicada a este tema, e pronto, e gostava muito que vocês também consigam desenvolver os vossos projetos. Aliás, vocês já desenvolveram, os vossos projetos já estão em grande andamento, e eu fiquei muito, muito contente. A Joana disse-me só: vai ali, se calhar é melhor começar um bocadinho mais cedo. E eu, bom, eu sempre sigo o conselho dela, convenhamos, vale a pena, né? Sempre foi um bom conselho. E eu lá consegui chegar um bocado mais cedo e aprendi imenso hoje, não é? Acho fantástico que está a ser feito em São João da Madeira. Acho que a Rota da Lã é uma coisa incrível. Eu já tive a oportunidade também de estar por aqueles lados, e já fizemos. Aliás, o Tourism Explorers acontece sempre, todos os anos, na Covilhã também. É uma daquelas cidades que nós fazemos sempre, no Parque Urbis com a Daniela, que são pessoas extraordinárias. Achei também fantástica a história do Burel, acho uma coisa fantástica, é uma história incrível e um produto absolutamente extraordinário.
E pronto, e sobre o Panorama Hotel, esse aí fica para quando puder, mas lá estarei. E pronto, não sei se queres que eu diga mais qualquer coisa, eu já falei demais, se calhar, não. Nada, nada, nada. Eu gosto desta energia, deste positivismo, que é exatamente assim que eu também vivo. É, Os meus filhos dizem assim, oh, mãe, essas coisas aí do empreendedorismo também. Pois, um dia vocês vão perceber a quão necessidade é esta questão de perceber mais e saber mais sobre como se empreende é, e as etapas pelas quais tem que é. passar, que eu acho que é mesmo muito É. importante. Joana, deixa-me só contar uma coisa e com isso termino, porque por causa de falaste de uma coisa que é exatamente isso, que é que nós precisamos explicar às pessoas, e em particular aos miúdos, os mais novos, que é um dos trabalhos onde eu estou muito preocupado com, se olharmos para a distribuição, estou preocupado com os mais novos e estou preocupado com os mais velhos. Os que estão no meio, que são vocês, e eu incluído, mas já esteja mais lá para aquele lado. Esse aí não é a minha preocupação tão grande, mas nos outros é. Porque eu vejo muita gente nova que ainda acha que o empreendedorismo é uma coisa assim, uma coisa rara, uma coisa só para alguns. E não é. Bem, e não é mesmo. Eu comecei o meu primeiro projeto com 15 anos. Um dia lá no Porto descobri que eu podia ir a um vidraceiro, comprar uns vidros, colar aquela coisa toda, ir à foz, apanhar uma areia, fervê-la, meter dentro de lá daquela coisa que se chamava um aquário, uns peixes, umas plantas e uns calhaus, e com isso conseguia pegar naquilo e vender a uma pessoa, e essa pessoa dá bem mais dinheiro do que aquilo que tinha custado estas coisas todas. É claro que eu não estava ali a introduzir o preço das minhas horas, porque na altura o valor das minhas horas era zero. Mas quando eu fiz isso, quando eu descobri que eu sozinho, com 15 anos, conseguia ter independência e podia criar valor, e que esse valor se transformava em alguma coisa que me dava mais opções, foi um sentimento que me perseguiu, no sentido positivo da palavra, de vez em quando somos perseguidos de coisas boas, perseguiu-me e persegue-me toda a vida. Eu continuo, sempre que estou assim mais angustiado, porque também, naturalmente, isto não é tudo peras doces, não é? Também tem as suas dificuldades, os seus problemas e as suas dores. Mas quando eu estou assim mais em baixo, eu lembro-me disso. E isso me entusiasma imenso. E eu gostava que mais pessoas tivessem essa oportunidade também, porque é isso que nós precisamos, é mais portugueses, e em particular os mais novos, a pensarem que a solução para eles não é apenas irem trabalhar para uma empresa de consultadoria ou irem trabalhar para um grande banco. Bom, eles já não vão nenhum, porque já perceberam que aí não tem futuro absolutamente nenhum. Mas continuam a pensar, é o the job, e esquecem-se que têm uma oportunidade fantástica porque o nosso país merece e porque o nosso país nos pode dar condições únicas para fazerem coisas também extraordinárias. E pronto, desculpem, interrompi mais uma vez e já gastei ainda mais tempo do teu tempo, Carlos, peço desculpa. Ainda temos o Cascoio connosco, portanto está tudo bem. Ótimo. Bom, então agora vamos falar de signatários, não é? Carlos, eu sou maravilhada por Portugal, os nossos caminhos cruzaram-se na internet. Eu acho que nunca tive ainda com o Carlos pessoalmente, tenho ideia disso, mas andamos aqui lado a lado a defender Portugal e a afirmar Portugal e bem, o Carlos com muito mais conhecimento do que eu sobre marketing, quer dizer, lá vou eu, não é? O que eu sei é fazer casinhas com algum ar simpático. E quando conheci o movimento por marcas por Portugal, disse, não, isto é uma coisa para mim também, e imediatamente aderi e estou muito contente por já vir que aquele Marcas de Portugal já está cheio de páginas, não é? Já aquilo já não tem só uma página, tem uma série. Inclusivamente tivemos nestes 3 dias uma pessoa da área de design de interiores que eu convidei para estar nesta conferência precisamente porque de repente o vi no Marcas por Portugal, ele postou e não sei o quê, e fui lá e repesquei e disse, agora vens aqui falar um bocadinho, por acaso é um influenciador e é uma área que nós também queríamos falar e conversar. Carlos, o palco é todo seu e antes de mais nada é um agradecimento imenso de ter estado a assistir da manhã, que eu sei que também é uma pessoa hiper mega ocupada. Está com o microfone desligado. Bom dia a todos. Eu estive basicamente a emocionar-me a manhã toda. Mais do que aprender, porque também aprendo, embora sejam áreas que me dedico há muitos anos. Anos que conheço o António, já são mais de 30 provavelmente que nos cruzamos, não é? E com a Isabel, que também já são muitos anos, mas aqui uma nota particular
para a Isabel. Foi muito engraçado ouvir-te. Eu conheço, como sabes, profundamente o projeto e emociona-me. E eu penso assim, como é que é possível nós emocionarmos com uma coisa que conhecemos em profundidade? É porque, de facto, e não me vou perder com a questão das marcas por Portugal, o projeto da Borel é um exemplo, e todos sabemos que é, em todas as vertentes. Eu diria que talvez a mais importante de todas, o amor que a Isabel e o João põem na requalificação de um território em todos os aspectos, não esquecendo a história, mas não esquecendo as tramas e as urdiduras do futuro, fazendo essa ligação como ninguém. Mas emociona-me, desculpem, por razões menos boas também. E talvez aí ligaria, não querendo terminar este painel com dispositivismos, eu prometo acabar com positivismo no final, mas as marcas por Portugal, e as marcas por Portugal, no fundo, é um movimento mais público do que aqueles que eu tinha vindo a fazer anteriormente ao longo dos anos. E que resulta de uma constatação triste, que é: Portugal faz bem, Portugal faz muito bem, Portugal tem coisas extraordinárias, Portugal é um dos países do mundo com mais diversidade por metro quadrado, hospitalidade, paz social, geografia, história, cultura. Posso esmaçar aqui o dia todo com as qualidades que Portugal tem, mas nos últimos 20 anos, Portugal não cresce. Se considerarmos a pandemia, que decresce mais 5%, e que este ano não vamos recuperar, temos decrescimento e temos, no fundo, criação de pobreza, em vez de criação de riqueza. É claro que há uma parte das contas mal feita, porque há muitos milhares de milhões roubados, e portanto há uma parte das contas que não contam para este crescimento, mas o que é certo é que não temos conseguido transformar aquilo que temos de fatores de diferenciação extraordinários, que nos orgulham e nos emocionam, em criadores de riqueza objetiva para o nosso país. Lembram-se, não sei se viram, um estudo recente da Fundação Manuel dos Santos que diz, entre muitas outras coisas, que em Portugal, para ser pobre, nem é preciso estar desempregado, porque há muitos empregados pobres, porque a receita que têm é muito baixa. O movimento Marcas por Portugal nasce precisamente deste contexto. Há uma emergência nacional de fazer algumas coisas pela marca de Portugal no seu todo, pelas marcas de Portugal em particular, e sobretudo pela relação entre as duas, pela capacidade que as marcas de Portugal podem acrescentar ao país, que por sua vez, empoderado desse valor, poderá acrescentar a mais marcas. Fico sempre negativamente comovido quando ouço falar em turismo e que Portugal farta-se de ganhar prémios em turismo. Então, se farta de ganhar prémios em turismo, porquê é que não somos um país mais caro? Porquê é que não conseguimos vender mais caro? Porquê é que temos orgulho em sermos os melhores da Europa e os mais baratos? Não entendo. Não faz parte de nenhuma equação da criação de uma marca termos uma coisa que é a melhor do mundo e é mais barata. Não faz muito sentido. E se fizer algum sentido, não é certamente para países como Portugal, onde os nossos bens são escassos, somos pequenos, somos raros, certo? Somos um concentrado de pequenos tesouros que temos que gerir provavelmente mais a sua escassez do que a sua quantidade. Ou seja, durante muito tempo ouvimos falar em que temos que produzir mais e produzir pouco, e temos que produzir mais turismo, não é? E temos que aumentar os aeroportos para trazer mais gente, para ter mais gente em Portugal. Pois já pensaram
que essa é uma forma muito pouco inteligente de gerir os nossos recursos, que são concretos, que se deviam gerir ao centímetro quadrado, tal como os japoneses vendem o atum, não é? E, portanto, nós temos um produto muito, muito, muito valioso, então nós vamos vendê-lo em pequenos cubos, não vamos tentar aumentar a quantidade de produção para conseguirmos vender mais barato, para competir com economias cuja dimensão e a capacidade industrial e o tamanho, a quantidade de pessoas, como é a China, a Índia, a Indonésia, enfim, não vos vou amassar aqui com os países grandes, como sabem, não é? Nós estamos num campeonato da qualidade, num campeonato do preço, mas esquecemos que o valor de um produto, ou o valor de um país, mas um valor de um produto, é definido por dois aspectos, simplificando, fundamentais, que é, por um lado, a qualidade intrínseca das coisas, certo? Ou seja, aquilo que de facto tem do valor que resulta da sua materialidade, seja um produto ou seja um serviço. Mas a outra metade, pelo menos, e é muito mais do que metade, é a qualidade percebida. Ou seja, é aquilo que os outros acham que as coisas valem. E nós esquecemos dessa componente. Há uma componente industrial de comunicação, se pudermos pensar de imagem, de marca, que nós nos esquecemos de colocar. Esquecemos de colocar nos orçamentos, quando se fazem investimentos. Esquecemos de colocar nos projetos, quando se fazem projetos, como se faz marcas em Portugal, pede-se a um amigo, não é? Que tem jeito para fazer um nome e a um designer o mais barato possível para fazer uma coisa, normalmente em muito pouco tempo, porque no planeamento do projeto se esqueceu dessa parte que é a comunicação. E na minha chata intervenção, porque este exemplo que eu vou dar tem 10 anos e, portanto, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar ou já me ouviram dizer, o que acontece nos produtos, posso falar em qualquer produto, na maioria dos produtos, mas o azeite é um deles, já foi aqui citado hoje. O azeite português é extraordinário, mas o mundo não sabe. E, portanto, o azeite, um litro de azeite extraordinário português com rótulo português vale 2 euros, o mesmo litro de azeite extraordinário português com rótulo espanhol vale 4 euros, o mesmo litro de azeite extraordinário português com um rótulo italiano vale 8 euros. E essa é a diferença entre a qualidade intrínseca e a qualidade percebida. Podemos andar a dizer, bom, mas os nossos sapatos, quando em blind test, conseguem superar a qualidade dos italianos. Pois, conseguem superar a qualidade dos italianos e nós ficamos todos muito contentes porque produzimos muito bem. Ou seja, que Portugal faz bem os sapatos. Mas Portugal faz muito mal as marcas. E eu sinto-me meio envergonhado, porque essa é a minha área há 35 anos, portanto não consegui influenciar tanto quanto gostaria para que seja possível em Portugal termos uma política objetiva, com investimento, com capacidade de agregação, para fazermos de Portugal uma marca muito valiosa para todos. O movimento Marcas por Portugal tem esse objetivo. O primeiro, valorizar tudo o que fazemos. E essa valorização começa por afeição, não é? Nós não podemos ter orgulho de dizer assim, conversa entre dois amigos, olha, que coisa extraordinária, encontrei ali um vinho extraordinário por 3,5 €. Quando nós dizemos isso, ou fazemos isso, estamos a destruir a vida de alguém. Ou o vinho é uma grande porcaria, e nem 3,5 € deveria valer, ou nós estamos a destruir a nossa própria economia. Se os nossos vinhos são extraordinários, têm que ser caros. Se os nossos azeites são extraordinários, têm que ser caros. Se as nossas coisas são as melhores do mundo, a Casa de São Lourenço é mesmo extraordinária. A Isabel sabe que não estou a dizer isso por ela estar aqui, sabe por razões íntimas minhas que acho isso mesmo e que pratico isso.
Então, se é extraordinária, tem que valer muito mais do que aquilo que se paga para ir para lá. E o que eu ouço os portugueses é dizer, não, aquilo é um sítio caro, é caro porque, pronto, é na Serra da Estrela e enfim, não podemos cobrar isso para os portugueses. Nós temos que criar, que destruir este ciclo negativo de baixo valor. Nós produzimos baixo valor, baixos salários, não é? Naturalmente, com baixos salários, os vinhos têm que custar 3 euros, certo? Porque não temos, porque o mercado interno pressiona-nos os produtos para baixo. Daí que a exportação, o turismo, a importância do tema que estamos aqui a falar hoje é tão importante para trazer as pessoas, para mostrar os territórios, para desenvolver os territórios, para mostrar as artesanias ou as indústrias mais manualizadas ou menos manualizadas, mas sobretudo de pormos na nossa agenda da nossa missão enquanto portugueses que para terminarmos com a pobreza temos que valorizar tudo o que fazemos. E valorizar não é um romantismo, é aumentar o preço. Não é uma visão romântica de que eu vou agora criar uma experiência melhor. Não, eu vou criar uma experiência melhor para vender mais caro. E desculpem-me, porque que, se nós somos o destino de vinho mais antigo do mundo, a região de mercado mais antiga do mundo, em princípio, tudo aquelas coisas que nós fazemos no mundo são extraordinárias. Por indicação, no caso da Isabel, foi uma coincidência, não é? A minha última viagem ao Japão, eu fiquei lá naquele hotel extraordinário de meio glamping, com vista para o Monte Fuji, que nem sequer consegui ver porque estava nublado, e porque só tive dinheiro para pagar uma noite. O Yoshinoya. O Yoshinoya não é nem metade não tem nem metade da qualidade que tem a Casa de São Lourenço. Nem metade. O Yoshinoya, é claro que estamos no Japão, estamos a falar de uma economia diferente, custa 5 ou 6 vezes mais por noite do que custa a Casa de São Lourenço. É uma injustiça. É uma injustiça para nós. Não estou aqui a defender a coisa da Isabel. É uma injustiça para nós portugueses sermos tão bons e vendermos tão barato. Porquê? E, portanto, este movimento pretende, de uma forma clara, ter algumas ações concretas, mas, sobretudo, sensibilizar as comunidades, as autarquias, as empresas e o poder político de que é necessário ter políticas concretas no que diz respeito à valorização dos nossos produtos. Temos que transitar de uma economia de baixo valor para uma economia de valor acrescentado, porque aumentar o preço naturalmente não é apenas uma questão da matemática, não é uma máquina de calcular que eu agora ponho um zero atrás das coisas. Eu tenho que claramente introduzir inovação, tenho que ser único naquilo que faço, mas tenho que saber vender, tenho que ter canais. Eu fico, desculpem-me, fico mal disposto com coisas como estamos a abrir rotas para low costs da Roménia e daqui e da colar. Eu não tenho nada contra a Roménia, nem contra a Eslovénia, mas nós precisamos é de abrir rotas high costs. Nós devíamos ter uma rede nacional de aeródromos de jatos privados. Para que fosse possível, atraímos para Portugal as pessoas mais ricas do mundo para irem consumir aquilo que nós temos de mais extraordinário do mundo. O melhor peixe do mundo. As melhores ondas da Europa, as águas mais quentes. Por amor de Deus. Porquê é que não podemos fazer isso? Mas há um discurso que se confunde com marcas com capitalismo. Marcas com alguma coisa que não é acessível e, portanto, não é democrático. Querer-se que haja marcas muito menos mais caro. Pois eu acho que o que é antidemocrático é, durante 20 anos não se crescer, durante 20 anos nós estarmos emocionados com a qualidade das nossas coisas, que ninguém as conhece e ninguém as valoriza. Quem é que conhece a Rota da Lã? Percebe o que quero dizer? É um trabalho, a Rita pode fazer um trabalho extraordinário com meia dúzia de gatos pingados, não é?
desculpem agora a expressão mais coisas, até mais freaks. Nós precisamos de pessoas ricas, com dinheiro, para trazer para Portugal. Precisamos de estadias maiores. Precisamos de facto, de ultrapassar as questões. Falamos em sustentabilidade e ecologia, não é com 30 milhões de pessoas, é com menos aviões, menos gente que fica mais tempo. Que fica mais tempo e tem mais possibilidade de ir. Se eu quiser ir às Maldivas, não me dão de um desconto. Eu não, se algum de vocês tiver algum desconto nas Maldivas, diga-me, que eu gosto muito de ir. O recurso que eles têm é escasso, vendem-no muito caro. Naturalmente, não é? Vamos dizer, as Maldivas não é um destino democrático. Pois não? Pois não. Porquê que Portugal tem que ser um destino assim tão democrático? Porquê? Porquê? Porque se a democracia significa pobreza. Não, desculpem, não consigo viver feliz com termos produtos muito bons, coisas que fazemos bem e que isso não corresponde ao preço. Portanto, se pudesse mudar a sua marca para Portugal faz bem e é caro, eu ficava contente. É claro que isso não se faz dessa forma, mas é isso que temos que dizer. Porque senão é bom e barato. E, portanto, o que é uma coisa boa e barata? É uma coisa que fica socialmente desconsiderada. E o que é bom e barato? Eu adorei as fotografias da Viarco. Mas aquilo está em extinção. Percebem o que quero dizer? Ninguém mais vai querer trabalhar com as mãos assim. Ou seja, eu gosto das fotografias, adorei e adoro e conheço e fico emocionado, como disse, não é? Mas nós temos que, quando se fala, por exemplo, de mestres, há aqui uma questão de valorização que não é só económica, é valorização social, não é? Dei uma vez uma conferência que, em Gondomar, onde o meu tema era quem quer casar com o carpinteiro, com o sapateiro, não é? Porque ninguém quer casar nem com o sapateiro, nem com o carpinteiro, nem com... Percebem o que quero dizer? Do ponto de vista social, os mestres, nós temos uma dicotomia entre alguém que é mestre porque teve 3 anos numa universidade a estudar mais ou menos umas coisas e alguém que tem 20 ou 30 anos de experiência e que não é mestre e que ninguém o considera, certo? Porque vive no meio de sujidades e de coisas que aparentemente já estão fora de moda e que não se querem e que as pessoas mais novas, naturalmente, que fizeram um percurso diferente e estão mais ligadas, mas depois também não querem muito sujar as mãos dessa maneira. Este movimento de Marcas por Portugal é um movimento para valorizar o país, aumentar a margem, para que possa ser distribuída de uma forma mais equidistante ao longo de toda a cadeia de produção. É um movimento que tem um segundo propósito, que é atrair pessoas para Portugal. Um dos grandes desafios da Europa para executar a inovação, para executar, inclusive os fundos que aí vêm, etc., é a capacidade de ter pessoas para o fazer. E por isso precisamos de captar pessoas para nos visitar, mas precisamos de captar pessoas para vir estudar para Portugal, que temos um ensino, apesar de ainda não ser muito inovador, tem condições fantásticas, para viver e naturalmente depois para investir. Nós acreditamos que este é o fluxo certo do investimento. O investimento não se faz apenas por questões numéricas e por apresentações com Excels a explicar qual é que é a rentabilidade possível. Faz-se conhecendo os sítios e faz-se com ligações aos territórios, e nós vemos que os melhores investimentos, os mais qualitativos, aqueles que se conseguem fazer com mais intenção, são de quem decidiu escolher um território muitas vezes para viver, ligando aos seus investimentos. E por último, como já disse aqui, o terceiro, que depende menos de nós, depende menos de um grupo de cidadãos, porque é claramente o que é o movimento Marcas por Portugal, é influenciar as políticas públicas. Nós temos neste momento 2 agendas importantes, uma agenda de transição digital, absolutamente fundamental, e uma agenda de transição energética. Não temos nenhuma agenda própria. Estas agendas são internacionais, certo? Nas quais nós temos naturalmente que fazer o nosso trabalho e temos condições, quem sabe, para a fazer até mais depressa do que outros e conseguirmos destacar-nos
nomeadamente na questão energética e na questão ambiental. Agora, precisamos de uma agenda própria que nos parece que possa ser, entre outras coisas, esta agenda de transição de uma economia de baixo valor para uma economia de valor acrescentado, para uma economia de marcas, desdiabolizando o que é uma marca, porque há uma certa diabolização, não é, de uma marca, representa aqui o capitalismo e essas coisas, é tudo caro, é tudo mais caro. Há uma grande confusão dessa perspectiva. Marca igual a margem, desculpem, assim, simplificando, não é? Uma marca forte é uma marca que consegue vender mais caro. Outro dia estava também numa conversa destas com eu sou mau para os nomes. Como é que se chama o responsável de marketing da Vista Alegre, que eu conheço bem, mas não me lembro do nome dele. Nuno. Estava o Nuno, e o Nuno dizia uma coisa, sim, de facto, nós precisamos de aprender a tirar as máquinas de calcular. As margens dos produtos não se calculam com base numa margem, mas sim no valor que as coisas têm perante os olhos dos outros. Agora, se alguém disser que está a ter uma margem de 5.000 euros num produto, vai ser morto, não é? Nós temos vergonha de ter margens muito elevadas nas coisas. Nós temos vergonha de ter uma coisa que é feita e que custou 10 euros e de vender a 10.000. Mas porquê que eu só não consigo, ao fim destes anos todos de estudo nesta matéria, é que não consigo entender porquê. Porquê é que nós pegamos numa colcha... eu sou o rato das feiras e das coisas, andar sempre a ver aí essas coisinhas. E ando sempre a perguntar às pessoas... é uma colcha linda. E pergunta-se, então, mas e quanto é que isto é? As pessoas dizem, isso é muito caro. Eu, tá bem, mas diga-me lá que eu posso estar interessado, porque eu não sei se tenho possibilidade de comprar. Isso é 3.600 euros. Eu disse, ok. Então, quanto tempo é que demorou a fazer isso? Foram 2 anos, mas não fui eu sozinha. Fui sozinha, mais a minha filha. Eu disse, então, mas e vende isso por 3.600 euros? Não está enganada? Não devia ser 36.000? Percebe o que quer dizer? Vende-se. A Isabel tem, creio eu, uma manta de uma colcha de Castelo Branco, que é uma obra-prima, uma coisa extraordinária, que dizem, estas colchas de Castelo Branco são muito caras. Mas já viram a presunção de alguém achar que uma coisa é cara? É cara em função do bolso de quem? Certo? Nós temos que colocar os produtos nos sítios onde eles sejam mais valorizados, não é? Se eu tenho coisas extraordinárias em Portugal, eu tenho que procurar quais são os mercados que têm poder de compra para que seja possível valorizar as nossas coisas, sejam elas quais forem, pelo justo valor. Porque senão o que é que vai acontecer? Vamos distinguir os nossos fatores de diferenciação, não é? Os cestos, a Isabel sabe bem a questão dos cestos. Eu adoro uns cestos dali de um pouco mais acima, que são feitos com a coisa mais inacreditável que se pode haver, que é com silvas. Sabem, aqueles cestos de silvas. E sempre que eu quero comprar um cesto desses de silvas, dizem, isto é muito difícil. Isto é muito difícil, fica muito caro. Eu disse, fica muito caro quanto? Isso é para cima de 100 euros. Eu disse, como é que é possível? Vocês têm que vender isso a 1.000 euros, não é a 100 euros. Não digam a ninguém que é por 100 euros. Porque com 100 euros ninguém vai dar nenhum valor a um processo de transformar, pronto, não esmace com o processo, tem que ser seco, etc, etc. Portanto, há uma série de passos para transformar alguma coisa que à partida não tem qualquer valor na natureza numa obra-prima. E, portanto, gostava de deixar estas preocupações. É claro que com positivismo sou fervoroso, não sei como é que posso chamar, combatente pela causa de Portugal e pelas marcas de Portugal, mas está na altura de valorizar, está na altura de parar de vender barato, de parar de aceitar que vivemos de subsídios. Já pensaram?
Nós, enquanto projetistas e designers, que de certa forma somos canal de promoção e consequentemente de fecho de venda, ou seja, de conversão, isto que eu ouço todos os dias o Carlos Coelho falar é completamente música para os meus ouvidos. Porque nós conseguimos vender muito mais facilmente uma cadeira cara feita do Brasil ou de Itália, e não conseguimos vender em Portugal. Pior, com design português e feito em português. Claro que muitos conhecem as grandes marcas e as boas marcas, mas a verdade é que nós temos um tecido incrível, que à partida diz no imediato em Portugal não, porque Portugal não tem capacidade para a aquisição dos nossos produtos e portanto, mas depois os clientes, nós no terreno, conseguimos vender com muito mais facilidade pela organização da própria marca, produção e portanto essa tal capacitação e valorização, e consegue chegar muito mais facilmente a um português e ele comprar uma peça italiana ou brasileira do que propriamente a portuguesa, porque existe, abrimos sempre as exceções, não é? Abrimos sempre as exceções. É difícil chegar ao preço das peças portuguesas, é uma coisa que eu descobri e normalmente não há por aí. Pronto, e portanto a manobra que o tecido industrial português faz nesta área do design, e bem, porque tem que se sustentar, não é? É primeiro e tão só quase expor-se lá fora, mostrar-se lá fora. Esta questão que pronto, é o que teve que ser, não é? Para poder vender àquele preço, àquela condição, pronto. Mas de facto existe um enorme iceberg de marcas que não faz isto ainda, e que também não as ativa em Portugal, em contexto português, sendo que em contexto português, numa altura em que nós iniciámos o projeto Portugal Faz Bem, tínhamos uma série de turistas cá dentro e portanto não faz sentido nenhum as pessoas que vêm cá dentro não conhecerem isto, não é? E, portanto, eu acho que essa missão de não só formar as marcas, porque estamos a falar de formar as pessoas que fazem parte das marcas, que são os designers, as pessoas que fazem a concepção, a indústria e por aí fora, não só de as ativar, de ativá-las perante o seu segmento, no fundo, e perante as pessoas que estão dispostas a adquirir. Mas nós portugueses temos que as conhecer. Eu embora não possa não ter capacidade de adquirir as marcas portuguesas, não faz qualquer sentido não ser um embaixador de uma marca portuguesa, não faz sentido nenhum. E a verdade é que nós fizemos várias entrevistas, todos os dias fazemos entrevistas, para perceber qual é que é a paixão e a valorização que as pessoas têm pelas marcas, e descobrimos, vindo da indústria, a própria indústria a dizer: não, em Portugal não é mercado, Portugal não é. Então nós estamos aqui numa missão de mostrar o que é que Portugal faz bem aos portugueses, obviamente numa missão de dentro, ou seja, aquilo que nós queremos fazer é mostrar Portugal cá dentro para as pessoas que vêm de fora poderem levar aquilo que é nosso e para a estratosfera. É muito interessante que no âmbito do turismo industrial, no final de cada visita, as pessoas compram, não é? Portanto, para comprar temos que conhecer, não é, Carlos? Sim, claro que sim. Claro que sim. Gostava de deixar uma nota para não ficar aqui a ideia de que estou desiludido ou que estou deprimido em relação ao país. Pelo contrário, acho que existe energia, existe vontade, e existe uma coisa que é importante, que é: existe uma situação de emergência, o que é sempre bom para obrigar a que nos mexamos todos. E gostava de, se me permitir, deixar aqui uma nota para vos convidar a integrarem o Marcas por Portugal. Também não é comum. Perguntam muitas vezes se as pessoas se podem inscrever, se é uma coisa elitista. Não tem nada de elitista. É um movimento de cidadãos, por isso faz um bocado de confusão até aos organismos do Estado que começam a ficar um pouco perturbados porque é que há um movimento de cidadãos que não é nem um partido, nem
no entanto está a falar de causas públicas. É isso mesmo que queremos ser, uma nova forma de ser um partido, mas cujo objetivo é valorizar o país e não concorrer a eleições para ser governo. É ser uma casa de influência e uma casa de ações também. Nós estamos a preparar um plano de ações que naturalmente aceitamos no site. O site é marcasporportugal.pt, onde aceitamos sugestões. Nós estamos na fase final de organização de um primeiro documento, posicionando-nos não como um think tank, mas como um make tank, ou seja, como tentativamente de fazermos coisas concretas, de procurarmos, através de meios que vamos ter que angariar, e de alguns meios que são públicos, que nós pensamos que poderemos ter legitimidade para concorrer a ter, e sermos capazes de colocar a valorização, as marcas, não chega a fazer bem. Percebem o que quero dizer? Não chega. Não, ficamos fechados no nosso orgulho de em petit comitês, de é tão bom, e o peixinho é tão bom, mas ninguém mais tem isto, e o têxtil é extraordinário, visitamos esta fábrica que é extraordinária, a outra que é extraordinária. Que raio, somos líderes mundiais dos chapéus. Então os chapéus têm que custar uma fortuna. Não é barato, não é preciso ser líder, é barato, é uma coisa que se faz no outro país qualquer que não tem know-how e que não tem história, que só tem capacidade. E portanto nós temos que introduzir coisas que parecem contraintuitivas, que é, por exemplo, introduzir escassez, é ao contrário, em vez de quantidade, não é? Gerir a preciosidade e sobretudo libertar-nos de um conceito que a margem é uma percentagem vezes o custo. A margem é aquilo que nós conseguirmos fazer com que a percepção junto do melhor público-alvo que nós tenhamos, o mais qualificado, estiver disponível a pagar pelos nossos produtos. Não podemos ter pessoas à frente de organizações que apoiam o artesanato e que trabalham com eles todos os dias a dizerem-nos que os nossos artesãos não têm dinheiro para pagar a subscrição da Portugal Faz Bem. Eu disse, bem, então não podem ser artesãos. Não podem, porque isso... Ou seja, podem ser como um movimento lúdico, porque o artesanato não sobrevive se não conseguir ter uma sustentabilidade financeira associada. E, portanto, não... Quer dizer, tem que se criar dinâmicas e modelos novos, alternativos, para que, de facto, os artesãos consigam viver com qualidade a partir da sua atividade do dia-a-dia, não é? E, portanto... Que representam... Nós ouvimos isto. Porque esses artesãos não são os desgraçados que fazem umas porcarias. Não podem ser. Esses artesãos representam a nossa história, a nossa cultura viva, são pilares de identidade e são nossos fatores de diferenciação enquanto país. E que se forem extintos, o que é que sobram? Alguns museus onde se guardaram algumas coisas, não é? E que, portanto, é uma memória do passado, e os territórios tendem a equalizar. E desculpem, agora só mais uma machadada, não é? As machadadas ajudam. E última, já estamos aqui... última, sempre me fez... Eu não sou golfista, portanto, perdoem-me se houver algum golfista aqui, não é? Que é respeitável que seja. Mas, esposa, não faz sentido fazermos um país de campos de golfe, pois não. Não tem sentido. Há um desrespeito pelo território, independentemente de... Porque um campo de golfe pode ser feito mais ou menos em qualquer sítio, não é? Chega a um território, no limite face aos consumos de água que tem, talvez seja melhor até ir fazer para Marrocos. Pronto, se é para gastar água, que se gaste noutros sítios.
Mas o que eu quero dizer é, nós temos que desenvolver o nosso território de acordo com um alinhamento dos nossos recursos endógenos daquele território. E não construir Disneylândias ou coisas de outras naturezas que basicamente pegam nos territórios e acrescentam-lhe fatores de diferenciação que naquele território são, mas no contexto internacional não são. É mais uma coisa que o Dubai fez, porque de facto não tinha esses fatores e fez muito bem, não é? Para aquele território. Mas que não devemos. Acho que a consciencialização, sobretudo a consciencialização, mais do que qualquer outra coisa que se possa fazer, é se cada um de nós, nas nossas atividades, em tudo o que fazemos no dia a dia, formos capazes de cerrar os dentes e de dizer que aquilo que fazemos vale mais e que toda a gente nos vai dizer que vale menos, toda a gente nos vai querer comprar mais barato, toda a gente vai querer depreciar. Porquê? Porque é normal quem está a comprar querer comprar mais barato. Não é? E portanto temos que respeitar essa pressão, mas que... Com limite. Mas que terminando com uma frase de um sermão do Padre António Vieira, que é para não ser só eu que ter mais respeito, uma coisa respeitável, não é? Como ele dizia, se vos tendes em tanta consideração porque vos vendeis tão baratos. É isso mesmo, tal e qual. Muito bom, grande jornada, estou novamente de coração cheio. Quero agradecer a todos, não vamos conseguir falar porque já estamos todos cheios de fome. Eu acho que foi riquíssima esta manhã, muito, 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 muito rica mesmo, e acho que conseguimos convencer aqui os institucionais que de facto isto deve haver um espaço para Portugal faz bem. Queria só dizer duas notas muito interessantes, que é, nós à tarde temos tido sempre intervenções de artistas e designers e artesãos e industriais portugueses e também com origem brasileira, e esta tarde vai ser uma tarde, mais uma tarde com esse cariz, sendo que totalmente dedicado ao Brasil e Espanha. Vamos ter inclusive, mas muito virada para a inovação. A Sofia Dias, do projeto Dream It, Make It, convidou uma série de, portanto é uma sessão que vai ser curada por ela, e convidou uma série de brasileiros e projetos brasileiros da área social, é muito interessante, e que nós vamos ver como é que são aplicados modelos de negócio a esta área, que é uma área que é sempre a área do terceiro setor. Eu só a palavra terceiro setor já fico um bocadinho arrepiada, mas que altamente inspiradores. Por isso, se estiverem a fazer as coisas e puderem pôr os fones a ouvir as apresentações, eu acho que vamos empoderar aqui mais um bocadinho. E depois, para terminar, só para dar a novidade, que nós vamos repetir, o que eu digo é repetir exatamente igual esta conferência que tivemos em outubro, em contexto já presencial, ou seja, vamos só cristalizar aqui, ou marcar aqui as datas, em princípio já estão mais ou menos alinhavadas, e eu lanço o convite que conto com todos já, quer online, quer presencial, logo havemos de combinar uma forma e de fazer uma segunda edição desta conferência, já com exposição de produto, com verificação da evolução das marcas por Portugal, de como é que andam aquilo que nós conseguimos fazer até lá no âmbito das experiências de turismo industrial, e nós temos, enquanto designers e arquitetos, temos esta capacidade de depois expor as coisas, que é muito interessante, e portanto agarramos em todo este tecido e vamos expor. Somos muito ambiciosos e vamos fazer uma exposição a nível nacional, com a ajuda dos museus. Ontem o Museu Nacional o Museu da Arte Contemporânea do Chiado também já disse vamos fazer, o Museu do Vidro também, e portanto eu estou em crer que com a ajuda destas pessoas que nós conseguimos juntar nesta conferência, quer nacionalmente, quer internacionalmente, vamos ter aqui uma coisa mega, como dizem os meus filhos, e que é para continuar. Portanto, em outubro vamos alargar, vamos fazer uma coisa física com cuidado, não é? Não exagerando, aprendendo sempre. A nossa missão é que temos muito para aprender, para fazer temos que aprender muito, não é? Para irmos fazendo devagar e bem, depressa e bem, como diria
devagar que tenho pressa, tinha um avô que dizia muito isto, mas pronto, ficam já desde já convidados para acompanhar e vou massá-los para podermos pôr isto em prática. Mais uma vez, super obrigada a todos por terem estado connosco. Eu só queria dar uma palavra também, porque obrigado a todos também, os oradores espetaculares. Pronto, foi uma manhã bem cheia de tudo que é bom. E só dizer às pessoas que participantes que também há uma série de perguntas que já não há tempo para colocar, mas eu pessoalmente vou-me a preocupar de colocar as perguntas por mail aos diferentes oradores e depois fazemos um pacotinho porque são coisas interessantes e pronto, acho que vale a pena depois partilhar também. E bueno, pronto, depois na segunda edição disto também já falaremos mais coisas. E devolvemos a informação que de facto as pessoas estão interessadas e querem saber. Exatamente, sim. Eu só queria dar aqui uma informação, pronto, porque eu acho que é bom também já passar esta informação, que do Sr. Joaquim Lima, da APCOR, que pronto, gostei muito daqueles dados que ele deu tudo, que deu sobre a caracterização das visitas e tal, que eu também queria depois colocar isso aos restantes entidades e os demais sítios que recebem visitantes, no Isabel Costa na sua fábrica, Alexandra Alves na São João da Madeira, essa caracterização, a Rita Salvado no museu, ver essa caracterização, que eu acho que é bom para nós também, não é? E depois na APCOR, que ele não referiu, mas tem não só o centro de visitantes, não é, que é o Welcome Center e o Cork Experience, e não é só a associação, mas que também tem um centro de investigação sobre a cortiça e de desenvolvimento, e um centro de formação profissional, que eu acho que é aquela ligação toda, não é? Pronto, do conhecimento, da experimentação e pronto, depois das visitas ao vivo, não é? Acho que é super importante também. E pronto, ficamos já para a tarde, não é? Adeus, até logo, então, a todos. Muito obrigada, conseguimos manter 44 pessoas até ao final, maravilha, e havemos-nos encontrar em breve. É isso. Tchau. Até logo. Deus, Bom dia. Obrigado, parabéns. Obrigado. Bom dia.